Olá, amigos, bom dia. Tudo bem? Tudo possivelmente bem. No meio de tanta infelicidade, de tantas pessoas que perderam seus entes queridos, muitos deles jovens ainda, há uma pergunta que nada tem a ver com a doença propriamente dita, mas que foi construída em decorrência da Covid-19. Faça a pergunta que talvez não interesse a você que está acostumado a ganhar o salário mínimo, ou a você que está acostumado a sonegar, a ter caixa 2. É bem provável que vocês não estão interessados neste assunto que não fala de futebol e de novela. Mas eu faço a pergunta: como salvar a economia em tempo de coronavírus? O vírus que, até prova em contrário, foi feito em laboratório na China. Só tem um jeito de evitar que essa Covid-19 cause a grande depressão do século XXI. O governo ligar as impressoras de dinheiro na Casa da Moeda e encontrar uma forma eficiente de fazer a grana chegar aonde ela deve. E logo, e depressa, porque tem gente morrendo com falta de salário, com falta de dinheiro. Será que você está disposto a acreditar e a confiar nestas palavras? Bom, para início de assunto, é importante que você tenha o mínimo de leitura ou de conhecimento, ou de informação, ou de papo, ou de conversa, para entender o jogo econômico, como ele funciona. E veja que os caminhos possíveis são provavelmente impossíveis para muitas pessoas. O episódio conhecido como Grande Depressão consistiu numa queda de 26% do produto interno bruto, que nos Estados Unidos ele é real, ele é perto do real, bem pertinho, ao contrário do que ocorre no Brasil, em que o produto interno bruto é uma grande mentira. As pessoas vendem 100, mas declaram 10. 10 é por dentro, 10 vai para a contabilidade, 90% fica por fora. Mas é muito difícil provar isso, até para o fisco é difícil, porque todo mundo faz isso escondidinho. Bem, entre 1929 e 1933, ocorreu esta chamada depressão, que muitas pessoas não estão interessadas em saber se ela aconteceu de fato ou se não aconteceu. A verdade é que ela existiu. O Goldman Sachs, um banco americano, um importante banco, para fazer uma comparação, ele é aproximadamente o que é hoje o Banco Brasileiro de Descontos no país. Ele previu um baque de 24% por lá só neste trimestre, que vai de abril a junho. O UBS, um banco suíço, imagina algo na mesma linha para o Brasil, um tombo de 20% do produto interno bruto, neste PIB que está aí e que, para todos os efeitos, é o PIB do Brasil. E que eu reafirmo que ele é falso. É isso. A queda agora deve concentrar em 3 meses os 4 anos da maior crise econômica que o mundo já viu em tempos de paz. Se é que houve tempos de paz neste nosso mundinho. Até o fechamento das principais comportas da economia, por conta da necessidade de dirigi-la para salvar as pessoas, dados muito concretos sobre o aumento do desemprego no Brasil em março, o mês em que esse vírus chinês começou a fechar o país e mantê-lo fechado quase todo até agora.
Mas as previsões eram feias, uma subida dos 11% de fevereiro para mais de 16%. Bom, não há ministro da Economia, liberal ou não, que suporte isso. O que nós temos que fazer é esperar que a turma do quanto pior, melhor, não destrua o resto da economia que sobrou. É bem verdade que você precisa colocar um pouco de crença na realidade de quem informa, porque uma parte grande da imprensa, ela não é nem comunista nem capitalista, ela é apenas imprensa e ela sabe o que deve ser feito ou o que não deve ser feito. Quando o ministro chega e diz que grande parte dos brasileiros está com a geladeira cheia e recebe o salário fixo no fim do mês, antes do fim do mês, ele quer dizer que nós temos muitas despesas e nós não temos capacidade para ter o luxo que temos com palácios, com exageros de empregados públicos, com exageradas aposentadorias na área pública, com excessos de automóveis, motoristas. Nós temos até gente que ganha salário de 18 mil reais para segurar o guarda-chuva, quando chuva houver, dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Não há ministro da Economia que suporte esta realidade. Talvez você esteja pouco interessado em saber o que de fato aconteceu nos Estados Unidos. Mas lá, a maior economia do mundo viu 16 milhões de vagas evaporarem em 3 semanas. 16% da força de trabalho deles foi para a rua, da noite para o dia. Eu não digo o que está acontecendo no Brasil com receio de passar para você uma fake news. E daí ficaria feio para alguém que já não tem 16 anos passar uma notícia falsa. Se falsa notícia eu passo é porque não sei que ela é. Eu me esforço muito para falar a verdade. A Grande Depressão só virou o que virou porque o governo dos Estados Unidos fez o favor de ficar de braços cruzados. Aquela crise começou com o crash de 1929. Crash é a queda da Bolsa, a derrubada da Bolsa. O medo contagiou todo mundo e todo mundo queria correr do medo. E ao correr do medo, provocava mais medo. Essa queda abrupta de 23% em 2 dias no valor das ações mais negociadas da Bolsa de Nova York, fez com que se atingisse o fundo do poço. E, na verdade, o poço era mais fundo do que se imaginava. Quando fala em poço, talvez você fique mais antenado no assunto. É preciso que você se esforce por compreender que os bancos centrais dos países no mundo, eles têm o poder de imprimir dinheiro. E você talvez fique achando que o Brasil também deva entrar nessa e rogar, rodando a maquineta da Casa da Moeda, para imprimir quantas notas de papel ou de níquel se interessar, porque é preciso pagar as contas e ninguém está produzindo para pagar as contas. Como se já não houvesse a realidade triste, ingente, melancólica, dramática, em que há muita gente que está com a geladeira cheia e não produz no Brasil. É o pessoal da área pública do andar de cima, nos 3 níveis de governo, mas não somente eles, principalmente eles, que vivem num outro país, num outro mundo, completamente diferente do mundo em que a iniciativa privada vive. Mas essa frase não livra a cara da iniciativa privada, não. Há muito empresário que
deveria se preocupar e não se preocupa. Por quê? Porque tem o Caixa 2, não fatura o que deveria faturar, não tem produtividade, paga os empregados por fora e uma porção de outras coisas. Por isso, quando eu falo que os bancos centrais têm o poder de imprimir dinheiro, eu quero reforçar a ideia de que o seu papel não é pagar os gastos do governo. Não. Os gastos do governo têm que ser pagos somente com a arrecadação que o governo consegue ter. E quem arrecada é o governo, mas quem paga os impostos somos todos nós, que no Brasil, por erros dos políticos, a arrecadação é feita principalmente, mas não somente, pelo pessoal da iniciativa privada. O pessoal que tem baixas aposentadorias, o pessoal que ganha salário mínimo, ou que tem salários 8 vezes menores do que os salários da área pública. Esse pessoal não tem a geladeira cheia. Esse pessoal, se para de ganhar, para de comer. O pessoal da área pública, do andar de cima, continua ganhando e com a geladeira cheia, mesmo que a pandemia dure 10 anos. Aí reside o problema. O Banco Central, ele vai se preocupar daqui para frente em arranjar dinheiro. Mas quando é emitida moeda, há um outro problema: a inflação. Quando nós não temos produtividade, quando a iniciativa privada não produz, não trabalha, não exporta e, erradamente, só importa, como é o caso das máscaras, um produto tão simples e que nós nem isso produzimos dentro do Brasil, nós importamos da China, porque na China não há CLT, na China as folhas de pagamento não são oneradas, nem máscaras nós temos produzido. Uma coisa boba, simplesinha. Qualquer costureira de primeira linha sabe fazer uma máscara e nós não produzimos máscaras no Brasil. Agora, excepcionalmente, algumas costureiras estão fazendo e nem estão vendendo. Estão dando para ajudar, enquanto não chegam as máscaras que vêm da China. Produtividade é isso. Nós precisamos fazer tudo, ao invés de importar tudo. Respiradores, ventiladores, motores, caminhões, carrocerias, qualquer coisa. Nós temos que passar a produzir ao invés de importar. Mas, no conjunto de tudo, nós não podemos nos isolarmos do mundo. Ninguém é uma ilha. Nós temos necessidade de conviver com todos os países. E essa necessidade faz com que nós pensemos duplamente na importância estratégica de baixarmos o custo operacional do Brasil. O custo da operação da justiça no Brasil, ou da área legislativa, para citar esses dois exemplos, nos 3 níveis de governo, municipal, estadual e federal, é um custo que é 20 vezes maior do que o custo dos mais ricos países do mundo. Mas a classe política não quer que mexa nessa área da justiça e a justiça não quer que mexa na área da classe política, porque um está devendo para o outro. Os políticos são amiguinhos do pessoal do Poder Judiciário, e o pessoal do Poder Judiciário é amiguinho do pessoal do Poder Legislativo. E um faz a mordomia do outro. Eu falei de pandemia, eu falei de inflação, eu falei de Banco Central. Eu falei que os bancos centrais têm o poder de imprimir dinheiro, mas o seu papel não é pagar os gastos do governo. O governo só pode pagar os gastos com aquele dinheiro que arrecada. Mas a arrecadação despencou 80%.
porque a fábrica parou, o comércio está fechado, o cidadão que tem uma profissão liberal, ele está com o escritório fechado. Como é que fica isso? Este comentário neste vídeo tem o objetivo de dizer para você que a situação é grave. Não, o mundo não vai acabar amanhã. Não. Não adianta rezar e ter fé. Não. Mas é preciso que você se esforce para ler bastante, para compreender bastante, para votar corretamente nas eleições de outubro, para que você não coloque lá em cima no poder, ou na Câmara de Vereadores, ou na Prefeitura, ou na Assembleia Legislativa, ou na Câmara dos Deputados, ou no Senado da República, para que você não coloque nesses lugares, agora em outubro, pessoas que gritam bem forte para todo mundo ouvir: Mateus, Mateus, primeiros meus, primeiros meus. Você tem que eleger vereadores e prefeitos que em 2022 eles formem uma grande força política, concentradamente num ângulo só, com o objetivo de fazer uma mudança estratégica no Brasil, de tal forma que os políticos eles passem a ter aposentadoria semelhante às nossas, o pessoal do Poder Judiciário tenha menos mordomias, trabalhe o mesmo tempo de serviço que um trabalhador normal trabalha, tenha o mesmo tempo de férias que um trabalhador normal possua. Essa mudança acontece em Brasília, mas a eleição de prefeitos e vereadores é muito importante para que, em 2022, junto com a eleição de presidente, nós concentremos os nossos votos num determinado ângulo da política. Se nós dispersarmos demais os nossos votos e mandarmos votos para todos os lados, um pouquinho aqui, um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, nós não vamos mandar uma mensagem clara para o governante que for eleito. E sem uma mensagem clara, definitiva, objetiva e certa, o governante não saberá o que fazer, nem terá forças para tal. Se você entendeu o que eu disse, já estou satisfeito, mas reafirmo, tudo está nas suas mãos. Se você dá de ombros e não se preocupa com a realidade, não adianta falar mal dos políticos, porque eles só estão lá em cima porque você aqui embaixo é um mau eleitor. Eu volto amanhã.